de vocês que nós fizemos para todos. Então, ninguém ficou de fora, amém? Até a Carolzinha com aquelas bochechas de quando ela era pequenininha, vestida de ovelhinha. A Johanna, quando era pequenininha. Glória a Deus, gente. Estou muito feliz com a festa que aconteceu. E, enfim, Deus fez muitas coisas e vai fazer. Porque hoje nós já entramos num tempo novo. Yes! Nós recebemos cada palavra profética que foi dita. Vocês, eu digo, vocês todos junto conosco, estão recebendo cada palavra profética que foi dita. Porque tiveram os outros vídeos também, que foram transmitidos ontem e sexta. E tem muita coisa que vem testificar no nosso coração, daquilo que já começa a acontecer. Deus me deu uma palavra, me deu visão, me deu algo muito importante, que vai ser um selo no ministério para este tempo. E por esses dias aí, nos próximos dias, nós vamos fazer o lançamento. Vamos nos reunir com toda a liderança, provavelmente em um sítio, em comunhão, vamos estar em jejum. Está sendo planejado isso por 12 horas, e depois vamos falar sobre isso e vamos fazer o lançamento desse selo ministerial, que vai confirmar tudo que Deus tem dito nesse tempo, que vai começar a acontecer. Amém? Porque as coisas já estão andando. É tremendo. Põe aquilo, eu vi uma imagem. Mas não é isso. Não é isso. Eu achei muito legal a imagem que Jesus está resgatando alguém que está morrendo afogado. Hã? Qual? Eu achei que fosse o ventre. Também. O ventre agora já está dando a luz. Porque quando o ventre, a igreja é um ventre espiritual. E tem um tempo determinado por Deus para vir à luz a filhos. E Deus faz de repente isso, assim como fez com a nação de Israel. Diz que num dia, e realmente foi num dia, se cumpriu isso, há 70 anos atrás, Israel nasceu oficialmente por um decreto. E Deus estava fazendo isso. Antes que tivesse com dores de parto, deu à luz a filhos. Eu faço nascer uma nação num só dia. Isaías 66. E Deus faz assim. Deus está fazendo com que nós geremos muitos filhos nesse tempo. Vai ser tremendo. Deus vai trazer de muitos lugares. Eu tenho certeza disso que eu estou falando. Porque Deus está dizendo. Cadê? Não, tá bom. Depois a gente vê isso. Ok, glória a Deus. Vamos, fecha os teus olhos. Vamos continuar permitindo que o Espírito Santo haja no nosso meio. Se você permitir, se você der lugar, se você convidar, se você clamar, Ele vai fazer. Porque nós dependemos do Espírito Santo. Sem Ele não podemos fazer nada. Jesus disse isso, sem mim nada podeis fazer. Então nós estamos nessa dependência de que Deus faça, e eu dependo dele, você depende dele, e nós queremos ver um tempo de avivamento, um tempo em que ele vai poder fazer aquilo que ele quer, não nós fazendo por nós mesmos, mas Deus vai fazer através de nós. O Espírito Santo de Deus vai te marcar nesses dias. O Espírito Santo nesses dias vai fazer você ferver de paixão por Ele. Amém? Olha que coisa tremenda. Jesus andando sobre as águas e estendendo a mão porque alguém lá estava morrendo afogado. Ele estava salvando. Agora, pensa comigo. Todos nós estávamos morrendo afogados. Todos nós estávamos morrendo afogados nesse mundo corrompido, tenebroso, nesse lamaçal. E Jesus estendeu a mão para nós e começou a nos puxar de lá. Começou a nos levantar de toda essa imundícia e começou a nos lavar pelo poder precioso do seu sangue. E nisso ele começou a nos transformar para fazer de nós novas criaturas. Nós somos novas criaturas. Não é que vamos ser, nós somos. Porque convidamos a Cristo para fazer isso.
Espírito Santo continua falando neste lugar, continua exercendo o teu mandato, teu poder, a tua palavra. Venha, Senhor, de fato penetrar profundamente em cada coração neste lugar, porque queremos ver a tua glória. E possamos ver a tua glória se manifestar poderosamente neste lugar, nesta noite, em nome de Jesus. Amados, de algum tempo atrás, eu resolvi, me decidi a ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Porque não tem outra coisa a fazer nessa vida, se não formos cheios do Espírito Santo. E ontem, durante a mensagem do pastor Silas, que aliás, profeticamente ele contou nossa história, sem saber de muita coisa. Deus havia lhe dado uma palavra, e foi essa palavra que ele ministrou lá em Ageu, capítulo 2. E ali ele começou a falar da própria nação de Israel, mas se referindo a nós. Interessante que ali, eu nem sabia disso, nem passava pela minha cabeça, que naquele tempo lá, quando Ageu fala, né, no livro de Ageu, capítulo 2, e a partir também do capítulo 1, que vai falando que durante 15 anos não tinha acontecido. Que durante 15 anos, muita coisa não tinha se manifestado. O que Deus queria que se manifestasse durante 15 anos não pôde se manifestar. Olha só. E nós, de fato, estávamos fazendo 15 anos. Mas o profeta ali começa a falar, olha, você viu essa casa como nada até agora, mas você vai ver o que vai acontecer. E ali ele diz, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E ele foi falando, e foi algo tão tremendo, e eu pude constatar que, de fato, Deus tinha mandado o pastor Silas mesmo ontem falar e ministrar aquela palavra. Ele foi um profeta mandado por Deus. Foi muito forte. Não é verdade? Vocês estavam lá, vocês viram isso. Tudo que ele falou na mensagem foi profética, porque ele estava, de fato, sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Foi algo extraordinário. E ele falou, uma das coisas que ele falou, e que aquilo começou a martelar no meu espírito, foi a presença. Lógico, a presença de Deus. Mas ele disse, a presença. A presença. E aquilo começou a me incomodar, a mexer comigo. Né? De ontem para hoje. Falei, nossa Deus. O Senhor quer que eu fale da presença. Da tua presença. E começou a me vir algumas palavras, mas começou a ser marcante. O Salmo 42, de 1 a 4. Eu gostaria que você abrisse lá. O Senhor está falando muito conosco nesses dias, amém? E não vai ser diferente nesta noite. Porque eu quero profundamente que você saia marcado pelo poder do Espírito. Para de fato a tua vida tomar esse rumo novo, de excelência que Deus preparou para nós. Porque eu creio, nós vamos viver um tempo de muita excelência de Deus. Mas não olha para tudo que está acontecendo, circunstancialmente, para as crises, para tantas coisas, governo, etc. e tal. É algo que Deus vai fazer com a sua igreja, a sua noiva, o povo ungido dele. Amém? Glória a Deus. Eu não quero que seja só eu cheio do Espírito Santo, dá licença. Você também vai precisar ficar cheio do Espírito Santo, amado. Você foi chamado para isso. Deus enviou a presença dele para isso. Presença. Então vamos lá. Vamos começar a pregar. Como o servo anseia pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Muito conhecido esse salmo, hein? A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de alimento de dia e de noite. Enquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Lembro-me destas coisas enquanto dentro em mim derramo a minha alma.
de como eu ia com a multidão guiando a procissão à casa de Deus, com gritos de alegria e louvor entre a multidão festiva. Isso que ele está falando é muito apropriado para nós entendermos o que o Espírito de Deus quer fazer conosco. Por quê? Vamos dizer um pouquinho dessa época em que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu isso. Ah, mas apóstolo, ali fala diretor de música, ao diretor de música, Masquil dos filhos de Coré, que eram os levitas na época. Mas acontece o seguinte, Davi não estava em Jerusalém quando ele escreveu isso. Davi estava fora de Jerusalém. Por quê? Porque houve uma rebelião por meio do seu próprio filho, Absalão. E Absalão entrou em Jerusalém. E Davi teve que sair de lá. Davi era o rei. Ele teve que sair de lá. E as pessoas ficaram espantadas, porque o rei Davi estava abandonando Jerusalém em função do seu filho, que estava entrando em Jerusalém com o exército, que tinha se dividido do exército de Israel, que tinha se levantado como uma facção para combater com o próprio pai, contra o próprio pai. E ele disse, porque indagaram Davi, mas meu rei Davi, por que você vai fazer isso? Por que você vai embora? Por que você não fica aqui? Não. Eu não vou guerrear contra o meu próprio filho. Quem me colocou em Jerusalém foi Deus. Se Deus assim quiser, Ele me porá de volta em Jerusalém. E Davi foi. E ele viveu um período no deserto. E veja bem uma coisa, viver fora de Jerusalém naquele tempo era um martírio. Porque se entendia, e era uma verdade, que para buscar Deus ou para adorar Deus, só era possível em Jerusalém. Os judeus entendiam isso, e era assim que acontecia. E nesse período que Davi estava fora de Jerusalém, ele começou a ter sede. E começou a ansiar para estar em Jerusalém. Porque em Jerusalém, Davi tinha feito uma tenda onde estava a Arca da Aliança, dentro daquela tenda, para que a arca tivesse em algum lugar. Como ainda o templo não havia sido construído, viria a ser construído através do seu filho Salomão, depois, mais tarde. Então, Davi resolveu colocar dentro de uma tenda. Por isso que a palavra diz, lá em Amós 9, a tenda de Davi, ou o tabernáculo de Davi, onde estava a arca. E Davi, todas as vezes em que ele ia para as guerras, ou constantemente, ou mormente, ele estava lá na arca, na presença de Deus. Porque quando ele entrava ali, no tabernáculo, diante da arca, ali ele estava na presença de Deus. E ali ele adorava, ali ele orava, ali ele levava os sacrifícios a Deus, os despojos que eles conquistavam e despojavam os inimigos na batalha, ele trazia para Jerusalém. A primeira coisa que ele fazia quando ele entrava em Jerusalém era entrar, a primeira coisa era entrar no tabernáculo e levar as ofertas, parte dos despojos, para oferecer a Deus. Salomão foi o homem mais rico? Foi, mas por causa do seu pai Davi, que tinha amontoado muitas riquezas em sacrifício a Deus, para que o templo pudesse ser construído lá na frente. Mas o negócio foi o seguinte, Davi estava sedento, Davi estava se derramando em lágrimas, porque não estava na presença de Deus, ele estava fora de Jerusalém. E naquele período, movido pelo Espírito Santo, movido por Deus, inspirado pelo Espírito, ele começou a escrever este salmo. E aí o que ele fez? Ele enviou, ainda no deserto, ele mandou entregar a este diretor de música, para que ele colocasse a música no salmo. Não, esse salmo vai precisar de música para nós salmodiarmos, para nós cantarmos em Jerusalém. Olha que tremendo.
E ele envia ao diretor de música para colocar música naquele salmo. Por isso que, de fato, é um salmo escrito por Davi. Mas olha o que compreendi, o que significava as pessoas estarem fora de Jerusalém. Era um martírio. Porque eles não podiam estar na presença de Deus. Eles não podiam adorar. Eles não podiam orar. Eles não podiam dar sacrifícios, ofertas a Deus. Porque eles estavam longe do lugar que era para ser feito isso. E eles sofriam muito, como Davi sofreu neste período. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Se você for ver outras pessoas ou profetas que estiveram fora de Jerusalém, foi um tempo de muito sofrimento para eles. Como, por exemplo, o profeta Ezequiel, que você vai ler lá, Ezequiel capítulo 1, versículo 1, você vai ver Ezequiel junto ao rio Quebar, no meio dos exilados judeus. O rio Quebar, lá na Babilônia. Eles estavam exilados na Babilônia. Ezequiel, junto ao rio Quebar, estava num momento de muita frustração, porque estava longe de Jerusalém. E lá diz que eles dependuravam as suas harpas no salgueiro, porque eles não podiam tocar. Porque quem eles iam louvar, quem eles iam adorar, se eles estavam longe de Jerusalém? Nabucodonosor tinha invadido, levado cativo Israel, muitos, inclusive Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, naquela época foram levados, exilados para a Babilônia. Então eles não podiam estar lá para adorar e para orar. Então eles tiveram momentos de muita frustração por não estarem na presença de Deus. Como eu falei, Davi, Jeremias, Ezequiel e muitos outros, que não podiam usar suas harpas, instrumento de cordas, para louvar Deus. Eles gemiam, eles sofriam naquela solidão por estarem distantes de Jerusalém. O próprio Davi, o profeta Davi, lá na Babilônia, quando ele tinha que orar, diz lá, na sua casa, ele abria as janelas do seu quarto, e aquelas janelas, elas eram voltadas em direção a Jerusalém, e diz que ele orava lá 3 vezes por dia, e nas 3 vezes ao dia que ele orava, ele abria as janelas, e ficava orando, olhando para Jerusalém, na direção onde estava Jerusalém. Olha só que terrível. E você vai acompanhando a história. Israel depois conquistou a terra, e ali depois começaram a vir os reis, veio Saul, depois veio Davi, depois veio Salomão, o templo foi construído. E o que acontecia, e até hoje, para os judeus que ainda não se entregaram a Cristo, eles vão sempre a Jerusalém para celebrar as festividades judaicas. E naquele tempo, muito mais, não era diferente. As pessoas de todas as nações, preste atenção nisso, elas subiam a Jerusalém porque eles entendiam que só lá poderia adorar Deus. Então você vai ver a história de muitos etíopes, de muitas pessoas de Roma, de vários lugares da terra, que subiam nas festividades judaicas para adorar a Deus. E lá eles estavam e ficavam lá alguns dias, durante os dias da celebração daquele determinado evento. Haja vista, quando aquele etíope, tesoureiro da Etiópia, de Candace, uma cidade, uma região da Etiópia, diz que ele tinha ido adorar em Jerusalém, e diz que ele estava regressando à Etiópia, e o Espírito Santo fala a Felipe, vá nesse tal lugar. E ele foi enviado pelo Espírito Santo, direcionado pelo Espírito Santo. E de repente ele viu aquela carruagem onde estava o etíope lendo uma parte profética lá de Isaías, do profeta Isaías, onde dizia lá que aquele que não fizeram conta dele, ele foi ferido pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E ele lendo, e ele não estava entendendo o que estava escrito ali, porque ele pensava, será que é um profeta que vai vir, alguém que virá?
virá, ou alguém que já passou por aqui, de quem o profeta está falando. E naquela dúvida, naquele momento, onde ele buscava entender isso, chega Felipe, e ele começa a pregar para o tesoureiro, a carruagem andando, e ele correndo de costas, pregando para o tesoureiro etíope, e de repente, o etíope manda ele subir na carruagem, e pede para ele explicar. E ele entende, ele reconhece que aquele era Cristo, através de Jesus que já tinha vindo, morrido na cruz e ressuscitado ao terceiro dia, e naquele momento ele pergunta assim, mas eu posso ser batizado já? E Felipe fala assim, se tiver água, lógico, porque ele já estava entendendo tudo. Então eles desceram, ele foi batizado nas águas, e de repente o Espírito Santo toma Felipe e o traslada para um outro lugar, para uma cidade chamada Azoto, que distava 100 quilômetros de lá onde ele estava. Interessante. Todas as nações iam para Jerusalém adorar. Porque era só lá que podia adorar. Só lá que eles podiam estar na presença de Deus. E o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo fazer uma analogia ou um paradoxo conosco. Jesus, mulher samaritana da cidade de Sicar, lá à porta da cidade onde estava o poço de Jacó. Jesus começa a conversar com ela, e de repente ele começa a entrar no profético com a vida daquela mulher, e ela começa a notar que de fato Jesus era um profeta, mas até então ela não sabia que ele era o Messias, ele era o Cristo, e Jesus vai se revelando a ela, e de repente ela vê que realmente ele era o Cristo. Ela fala, mas eles dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. Traduzindo em miúdos, que se entra na presença de Deus é em Jerusalém. Outros dizem neste monte. E Jesus fala para ela, a hora já chegou, e lá nesse monte, que não é em Jerusalém, é que adora Espírito de verdade, é qualquer um, em qualquer lugar. E vai ser a partir deste tempo, Jesus estava falando para ela, que ele vai ser adorado em qualquer lugar da terra, que não ia precisar ir em Jerusalém para adorar a ele. Olha, vai começar algo novo na terra, no planeta, em que verdadeiramente qualquer um, em qualquer lugar do planeta, vai poder estar e entrar na presença de Deus. Amados, eu sou eloquente mesmo para pregar, mas no Espírito. Então, se o meu tom de voz começa a aumentar, é o Espírito. É o Espírito de Deus que está fazendo. Por quê? Porque Deus vai me levando a querer fazer você entender o que Deus quer falar com você. Agora, olha só. Tinha uma festa, e tem até hoje, em Israel, uma festa chamada Festa dos Tabernáculos. O que era isso e o que é isso ainda hoje para os judeus que não se entregaram, não reconheceram que ele era o Messias, e até hoje muitos, uma multidão, uma grande parte, a maioria dos judeus que vivem no planeta Terra ainda não reconheceram que Jesus é o Cristo, que tanto eles estavam esperando. É o seguinte, para eles, a festa dos tabernáculos, que é celebrada em 7 dias, significa o seguinte, do tempo que quando eles saíram do Egito e viveram em cabanas, chamada também de Sucot. Sucot é o nome hebraico, tabernáculo, cabana, é Sucot. Então, cada um construía a sua Sucot, a sua cabana, e eles viviam nestas cabanas. Então a festa dos tabernáculos se refere a isso, no tempo de 40 anos que eles viveram no deserto, morando em Sucotes, morando nos tabernáculos. E Jesus estava lá, isso em João 7, e os próprios irmãos de Jesus, que ainda não tinham se convertido, falaram, peraí, você não vai à festa dos tabernáculos? E você tem que se manifestar lá em tais lugares. E Jesus dá uma pegada neles, falando assim, olha, o vosso tempo sempre está pronto, olha, vocês estão no mundo ainda.
E tudo é tempo para vocês viverem aqui, nesse mundo. Mas a minha hora não é chegada ainda. Ele estava falando da hora da cruz. Mas ele disse assim, vão vocês a esta festa? Eu não vou a essa festa, por enquanto. Mas diz que no meio da festa, ele sobe para Jerusalém. E no meio da festa, com certeza foi no terceiro dia. Amém? Já que a festa era em 7 dias, e até hoje 7 dias. E ele vai no meio da festa, mas ele fica quieto. Ele fica quietinho, ele fica lá num canto, sossegado, vendo todo o movimento. Mas diz a palavra, lá em João 7, no último dia, diga último dia, ele se levanta e vai no meio deles e começa a pregar. E começa a falar do reino. E começa a falar das coisas dos céus. E começa a falar aquilo que ele tinha vindo fazer aqui. E começa a falar uma palavra tremenda que os próprios soldados dos sacerdotes que tinham ido para prender Jesus ficaram sem ação. Eles não prenderam Jesus e eles mesmos disseram depois para os sacerdotes: nunca vimos alguém falar como este homem. E ele fala assim lá no final: aquele que crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Jesus simplesmente estava se referindo ao Espírito Santo que haveria de vir depois que ele ressuscitasse, subisse aos céus e enviasse da parte do Pai o Espírito Santo para estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não poderia enviar ainda, porque a obra não estava completa. Ele tinha que ir para a cruz, ele tinha que morrer na cruz, e depois ele ia ressuscitar, e depois ia cumprir tudo isso, conforme ele já tinha dito. E toda a palavra, de fato, ia se cumprir. Principalmente ao que se refere ao Espírito Santo. Interessante que os próprios discípulos se converteram depois. Não tinham se convertido. Diante de tantos milagres que ele fez, diante de tantas palavras que havia dito, eles não tinham se convertido. Mas Jesus sabia que eles iam se converter, porque eles iam ser cheios do Espírito Santo de Deus. Amados, no dia que veio o Espírito Santo, cumprindo a palavra que Jesus tinha dito, lá em Jerusalém, tinham em torno de 120 nações. Por quê? Porque eles tinham ido adorar a Deus. Um Deus que eles mal conheciam, mas como era talvez uma rotina ou um ritual, eles irem fazer isso, porque eles sabiam de tanto os judeus falarem que era em Jerusalém que eles tinham que adorar, que era lá que eles tinham que estar na presença de Deus, era lá que eles iam estar na presença de Deus. Então tinham 120 nações no dia que veio o Espírito Santo naqueles homens, e eles foram cheios do Espírito Santo, e as multidões começaram a ouvir aquele ruído, começaram a ouvir aquele vozerio, começaram a ver que algo ali estava acontecendo de anormal. Coisas que ainda eles não tinham visto, não tinham ouvido, estava começando a acontecer ali em Jerusalém. 120 pessoas, de repente, ficaram cheias do Espírito Santo. E eles falaram assim, porque era a 2ª hora do dia, 9 horas da manhã. Como? Aqueles homens estão embriagados, cheios de mosto, falaram, vinho, embriagados. E Pedro, tomado pelo Espírito Santo, se levanta e fala: como nós podemos estar embriagados na 3ª hora do dia? Aliás, não é 2ª, 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. Mas isso que vocês estão ouvindo e vendo, isto é o que disse o profeta Joel, que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E os jovens terão visões, e os velhos sonharão, e até sobre as mulheres eu derramarei o meu Espírito Santo. Deus escolheu o dia apropriado, porque era uma festa chamada Festa de Pentecostes. E Deus, evidentemente, sabia que aquele lugar, Jerusalém, ia estar cheio de pessoas de outras nações que iam subir lá para adorar a Deus. E eles começaram a conhecer o verdadeiro Deus a partir dali.
E ali eles começaram a reconhecer o verdadeiro Cristo, que tinha vindo de fato e que tinha sido morto por eles mesmos. Mas a palavra ia se cumprir, porque quando Pedro pregou, ele disse assim: por um conselho e presciência de Deus, ele foi morto, ele sofreu, ele padeceu na mão de vocês, para morrer na cruz, porque o evangelho precisaria chegar aos outros povos, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, como disse o profeta, e isso, aquilo, aquilo outro, e de repente 3.000 pessoas se converteram pelo poder do Espírito Santo que estava na vida de Pedro. O fato é que nós não precisamos ir a Jerusalém. Não precisamos subir lá todo ano ou numa época de celebração de alguma festa, porque tem várias, tabernáculos, Páscoa, Yom Kippur, e tantas festividades, Pentecostes, como aconteceu lá naquele tempo, era a festa de Pentecostes. Pentecostes significa festa da colheita, é esse o significado. E começou uma grande colheita na terra. Mas o caso é o seguinte, amados, o Espírito Santo já veio. A presença. Eu estou falando sobre a presença. Presença. Sabe o que é presença? Sabe o que é presença? A presença dele está em você. Porque um dia você optou por isso. Um dia você disse que entregava a sua vida a Jesus. E entregando a sua vida a Jesus, você já podia receber o Espírito Santo de Deus dentro de você. Era só pedir que Deus ia enviar. Porque Jesus já tinha dito: todo aquele que pedir, meu Pai vai dar o Espírito Santo. Isso aconteceu. E já 2.000 anos atrás aconteceu. Agora é o seguinte, tem um porém: o Espírito Santo não obriga nada. O Espírito Santo não impõe nada. O Espírito Santo não chega para você e te obriga a fazer alguma coisa. Não, porque, em primeiro lugar, ele é um ser, que é o próprio Deus, muito sensível, amados. Eu me lembro muitas vezes do que eu li num dos livros que fala a respeito de Kathryn Kuhlman, que é uma tremenda pregadora que influenciou o ministério do Benny Hinn, que algumas vezes, quando ela estava ministrando, ela sentia no Espírito que o Espírito Santo estava sendo entristecido por alguma razão lá no meio do povo. E ela, de repente, ela se ajoelhava e começava a chorar, compulsivamente, chorando, e dizia assim: não entristeçam o Espírito Santo, porque é o único bem que eu possuo. Não façam isso. Porque ele era um gentleman, ele é um cavalheiro mesmo. E sensível. Ele chega com poder, como chegou lá no dia de Pentecostes. Como chegou talvez um dia na sua vida, quando você estava numa vigília, ou de repente orando, pedindo, ser cheio do Espírito Santo, e ele chegou com poder. E te encheu. A partir dali, tua vida começou a mudar. Você começou a entender de coisas que você não entendia. Você começou a ler as Escrituras e de repente, nossa, eu li isso tantas vezes, como falou o pastor Silas ontem. E nossa, eu não tinha entendido, mas agora eu estou entendendo o que está dizendo aqui. E você começou a ficar maravilhado por isso. Nossa, quantas coisas estão sendo reveladas. Era o Espírito Santo. E você não podia ter isto antes, porque você não estava cheio ainda, não tinha sido revestido. Mas um dia, como eu falei, você foi tocado, você foi revestido e começou a falar diferente, começou a ter atitudes diferentes, começou a andar na presença. Eu estou falando da presença. Você começou a andar na presença. Mas, como o Espírito Santo é sensível, de repente, você começou a deixar ele de lado. Mas ele não está em mim. Como o Senhor mesmo falou, não preciso ir em Jerusalém. Mas é o seguinte, como ele está na sua vida, Jesus falou que ele ia te guiar em toda a verdade. Ia te revelar a palavra. Ia estar contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Ele ia
te encher, Ele ia te capacitar, Ele ia te revestir de poder, Ele ia te dar dons, ia ativar dons da sua vida. De repente você ia falar como nunca falou, como nunca tinha falado. Como o próprio homem soldado falou de Jesus. Muitas pessoas, de repente, iam começar a parar para te ouvir, já te conhecendo antes. Iam dizer o que aconteceu com ele, o que aconteceu com ela. Ela nunca falou assim, ele nunca falou daquele jeito. Mas as palavras que ele disse começaram a me tocar, começaram a mexer comigo. O que é isso que está acontecendo? É o Espírito Santo, que começou a te encher, começou a te trazer equilíbrio, começou a te trazer comprometimento com Deus, começou a fazer você buscar, você orar, você jejuar, você mergulhar no conhecimento, na palavra de Deus. Você começou a visitar as pessoas, você começou a falar em muitos lugares, ou para muitas pessoas que não tinham falado ainda. Começou a visitar pessoas que nunca tinham visitado ainda. Começou a entrar em muitos lugares que nunca tinha entrado ainda. E começou a falar dentro da sua casa diferentemente. E de repente o cônjuge foi tocado. Que é isso que aconteceu com meu esposo, com minha esposa. Algo está diferente. Olha como ele está, olha como ele está. Ele não falava assim. Ele me tratava com tanta gentileza assim. Nossa, ele me traz presentes. Nossa, ele está falando diferente. Ele está me abraçando diferente. Ele está me olhando diferente. Isso não é razão humana. Isso é o Espírito Santo de Deus. Mas, amados, de repente, por N circunstâncias, o Espírito Santo começou a ser esquecido. E muitos há que começaram a ser indiferentes com o Espírito Santo. Eu falei que ele é sensível, um gentleman. De repente, começou a não orar como orava. Começou a não buscar como buscava. E de repente outras coisas começaram a tomar conta do lugar do Espírito Santo. Porque ele tem um lugar na nossa vida. E eu compreendo porque é isso mesmo que diz. Que o lugar dele é tudo. Porque ele veio para tomar todo o nosso ser. Por isso que o profeta Joel disse lá há 3.000 anos atrás. Aliás, há 2.700 anos atrás. Ele disse assim. Que ele seria derramado sobre toda a carne. Não é toda a carne no mundo. Opa, peraí, vamos entender a palavra de Deus, pelo amor de Deus. Não é toda a carne no mundo, não é todo ser humano no mundo, não. Toda a carne é todo o teu corpo, todo o teu ser, toda a sua vida. Então ele diz que ele vai tomar toda, vai ser derramado em toda a sua vida. Aleluia. Mas como ele é, como eu te falei, sensível demais. De repente, ele começou a perder o lugar que era dele. Porque você começou a não permitir que ele tomasse o lugar que tinha sido dado para ele. E ele vai te respeitar. Ele vai ver, pô, ele não me quer. Eu não obrigo. Eu não vou com violência. Não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito Santo, a palavra diz. De repente, puxa, já não tem lugar ali. Já não tem lugar naquelas decisões. Já não tem lugar naquela mesa, já não tenho lugar nas madrugadas que ele me buscava, já não tenho mais lugar. Já não tenho mais lugar nas manhãs, quando ele acordava, ele me dava bom dia, começava a falar comigo e começava a pedir que eu o enchesse. E eu estou perdendo lugar. Ele ia ficando retraído, até ter que sair. Porque eu já não era mais bem-vindo. Isso é uma coisa sutil. Ele chega com poder. Como eu falei aqui. Mas ele sai em silêncio. Por quê? Porque ele já não era mais bem-vindo. Ele foi saindo devagarzinho. E muita gente continuou pensando que estava cheio do Espírito Santo, que estava sendo guiado pelo Espírito, mas não estava mais nada. Era a própria mente humana. Era a própria razão dele. Era a própria carne dele. Mas não era mais o Espírito Santo.
Amados, eu tenho que falar isso. Deus mandou falar. Tem muita gente assim, que está seca, porque o Espírito Santo não está mais ali. Ou, se está num cantinho, assim, até escondido, um cantinho, encolhido, porque ele começou a ser abandonado, o próprio Deus. E eu digo, a presença. Porque o Espírito Santo é a presença de Deus em nós. Não é uma energia, não é uma suposição, não é aquilo que achamos ou deixamos de achar. É Deus. Algo que o judeu que não se converteu, que não reconheceu Cristo como seu Senhor e Salvador, ele jamais pode compreender um negócio desse. Na sua filosofia, ou no seu legalismo, ou no seu Talmud, nas suas regras sobre regras, 613 regras do judaísmo. Como, em sã consciência, vai poder passar pela cabeça dele que nós temos a própria presença de Deus em nós? E eu digo mais, muitos tradicionais. Amados, isso também não entra na minha cabeça. Me desculpem os tradicionais. Eu creio que não tem nenhum aqui. Como é que, se Paulo falou o reino de Deus é manifesto com poder do Espírito, ele falou, não fui até vós com palavras de sabedoria humana. Estava dizendo, esquece isso, não foi com isso que eu fui. Mas eu fui até vós no Espírito e no poder, para que a vossa fé não ficasse firmada na sabedoria humana, e sim no poder de Deus. E ele ia dizendo, ele manifestava os sinais do apostolado que tinham sido ativados nele. Sinais, prodígios, maravilhas e milagres. Ele disse isso, 2 Coríntios 13. Eu fui até vós, manifestei as credenciais os sinais do meu apostolado. Sinais, prodígios, maravilhas e milagres. Amados, eu não posso crer em outra coisa diferente disso. Me desculpem. Se Deus enviou e pagou um preço altíssimo para enviar a própria presença dele dentro de nós, eu não posso crer. Eu posso crer em mais que isso ainda, porque ele vai fazer mais que isso ainda. Mais que sinais, prodígios, maravilhas e milagres. Porque ele está em nós. Agora, amados, se Deus usou um homem chamado João Batista para preparar a chegada do ministério de Jesus, o começo do ministério de Jesus, a entrada do ministério de Jesus, para a volta de Jesus, também ele vai usar um povo, uma geração cheia do Espírito Santo. Para preparar esta volta, Deus está trazendo um selo, que é um portal, e é um portal que prepara a volta de Jesus. Mas Deus está falando assim, se encham do Espírito Santo, como Paulo disse lá em Efésios 5, 18 e 19. Não vos embriagueis com vinhos, com mosto, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Amados, nós precisamos disso. Para mim abrir a boca, falar de Deus, eu não posso falar menos do que isso. Se não estiver cheio do Espírito Santo. A cada dia eu tenho dito, Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito. Senhor, eu não quero por menos. Eu quero ser muito mais cheio do que o Senhor já me encheu. Eu quero mais da tua presença. Eu preciso, eu tenho vontade, Senhor. Me encha do teu Espírito. Fala comigo, me dá os sonhos proféticos. Me usa como uma bomba no meio do inferno, Senhor. Porque Deus espera isso de você. Ele já deu o que precisava dar, ele já fez o que precisava fazer. Depende de nós, amados. Ele está aí. Não permita que ele se retraia. Não permita que ele se encolha na sua vida. Porque Jesus disse que dentro de nós seria como um rio, fonte de água. Como ele disse para a mulher samaritana. Aquele que beber da água que eu lhe der, lhe fará com que nasça uma fonte que jarre para a vida eterna. Isso é estar cheio do Espírito Santo de Deus.
E se jorra para a vida eterna, significa que vai jorrar para que muitos tenham a vida eterna. Vai jorrar sobre muitas pessoas. Vai jorrar sobre muitas autoridades. Vai jorrar sobre o rico, sobre o pobre, sobre o mais ou menos, sobre lá, seja quem for. Vai jorrar onde Deus te colocar, onde Deus te enviar. Porque quem envia o Espírito Santo, quem ordena o Espírito Santo, quem comanda, se você quiser, Ele vai te comandar em tudo. Então Ele vai te comandar para grandes coisas. Começa pelas pequenas, como foi dito aqui, e vai nas grandes coisas, porque o nosso Deus é muito grande, aleluia. Ele é maior do que o universo que Ele criou. Dê um aplauso a Jesus. Oh, Deus Santo! Rei dos reis! Admirado, Deus não só admirado, mas o Deus fonte, o Deus excelência, o Deus essência, o Deus majestade, magnificência, misericordioso, o Deus cujo amor dura de eternidade a eternidade, e as suas compaixões e misericórdias não têm fim. Não tem fim, porque essa fonte que está dentro de você, ela não tem fim, só terá fim se você quiser. Mas se você buscar, almejar e querer e pedir, vai ser muito grande, vai ser muito tremendo. Ninguém vai poder te resistir. As pessoas que estiverem em tua volta vão se converter, porque vão ser tocados por esses rios de água viva que fluem de você. Pessoas que estiverem longe ou perto vão ser tocadas, vão ser verdadeiramente bombardeadas por este poder, amados. Lá atrás, alguns anos atrás, na nossa igreja, quando eu estava lá na Araguaia, e também depois lá na igreja de vidro, o louvor estava lá. De repente começava a unção no louvor. Eu falava, não. Terminando o louvor, já subo para pregar. Ministrava a oferta no final e dava os recados no final. Muitas pessoas que estavam lá sabem do que eu estou falando. Amém? Casa Grande. Vocês estavam lá. E até arrumei uma briga no bom sentido na época com os pastores. Uma briga no bom sentido. Eles falaram, não, apóstolo, não é melhor dar os recados e a ministração de oferta no início? Porque aí no final as pessoas estão já dispersas. Falei, não. Eu não quero interromper a unção, mas eu quero entrar nela, no veio da unção. Eu dizia isso para eles. Então uns concordavam, não, é tremendo. Outros já não, queriam. Não, seria melhor assim, assado. Tudo bem, eu ouvia, mas eu queria estar na presença. Fluir na unção. E quero até hoje, evidentemente, amado. Ainda que agora começa depois da administração de ofertas, Ricardo, blá, blá, blá. Mas vocês veem que eu estou ali já. Como um cavalo que está ali para sair na corrida. E Deus sinala. Eu fico ali, falando com o Espírito Santo. Pensa que não estou ali falando com ele. No louvor eu estou falando com ele. Espírito Santo, me ajuda, eu preciso de ti, não vou sentir. Como Moisés falou, eu não posso ir sem ti, Senhor. Se a tua presença não for comigo, não vai dar. Moisés, a minha presença irá contigo. Pode ir. Agora, nós já temos a presença. Uau! Aleluia! Interessante, cadê o Will? Will! O Espírito Santo está falando, meu. Acorda, tu que dormes, e Deus te iluminará. Olha, interessante esse negócio. Não é Deus que vai despertar, Ele já te deu, né? Já te deu Ele mesmo, para você. Eu vou te despertar, não dorme que eu vou te despertar, mesmo se você dormir. Não fala isso, Paulo não fala isso, em Efésios 5 também. Ele fala assim, desperta tu que dormes, e Deus te iluminará. Olha como é tremendo isso. Você pode se despertar. Você já tem. Você se desperta, Senhor. E Deus já começa a te iluminar. Mano. Uau! Quantas coisas às vezes você precisa deixar de lado ou jogar para trás para poder ter algo muito melhor do que você tinha. Às vezes a nossa fé, a nossa vontade está firmada em tanta bobagem, em tanta coisa que vai passar, porque tudo que está aí fisicamente, a terra, vai passar. Mas as palavras dele são eternas, não passarão. Ele falou sobre isso. Por isso que ele está conosco todos os dias.
tudo vai passar, tudo é muito temporal. Nós somos um velório hoje, mas eu estava tão disposto no espírito que virou uma comunhão lá. Dependendo do velório, nós estávamos alegres. Eu gosto de velório assim, hein? Dá licença. Tudo bem, pode chorar, não digo que não vai chorar. Também, né? Eu não sou um carrasco, não é isso. Mas foi natural no Espírito Santo. Que eu tinha pregado, daqui a pouco fui para lá. E de repente, conversa vai, conversa vem. Estava todo mundo, de repente, estava à vontade. E eu lá ministrando. E pá, todo mundo se uniu. E teve um que aceitou Jesus. Amados, foi tão no Espírito que foi uma coisa automática de Deus. De repente, olha, é o seguinte. Eu comecei falando assim, pelo Espírito mesmo. Não era eu, o Espírito. Falou, primeiramente, todos aqui entregaram sua vida a Cristo. Começou assim o negócio. Todo mundo começou a olhar assim. Aí o Espírito começou a desenrolar o rolo. Aí já estava conversando aqui, Rutinha, você viu o que Deus fez? E pá, olha gente, ele está lá com o Senhor. Ele está num lugar muito melhor que nós, que estamos aqui, ainda temos que passar por muitas coisas aí, hein? Ele não, ele já está lá num gozo eterno, numa alegria eterna. Ele nem lembra mais das coisas ruins que aconteceram com ele aqui, das tristezas e tantas coisas. E olha, gente, nós vamos para o mesmo lugar, nós vamos para essa glória, para esse céu, para essa Jerusalém celestial. Vamos estar juntos lá em comunhão, não estamos em comunhão aqui, isso vai continuar lá e muito mais forte ainda. Amados, ninguém chorava. Muito pelo contrário, você olhava para os semblantes, estavam assim, alertas e ao mesmo tempo estavam brilhantes, estavam contentes com aquilo que estava acontecendo. Uau! Aí no final o Espírito falou, claro comigo. Eu quero salvar, viu? Faz o apelo. Eu falei, olha, é o seguinte. Esse momento aqui que nós estamos é um momento de grande oportunidade, porque é Deus que está fazendo isso. Então, quem ainda não entregou sua vida a Cristo e nesse momento está decidido a fazer isso, é um momento oportuno, a gente não sabe o dia de amanhã. De repente levantou a mão. Esse foi corajoso. Não, esse realmente Deus na vida dele. E ali nós oramos juntos. Foi um momento muito gostoso. Se prepara que vai ser um momento, tempos de comunhão jamais vistos no nosso meio. Eu sei o que eu estou dizendo pelo Espírito Santo. Vai ser fantástico. Se prepara para essa nossa reunião para fazer o lançamento desse selo. Amém, amados? Isso vai determinar algo muito forte no nosso meio. Muita gente vai ser cheia do Espírito Santo de Deus. Muitos milagres vão se manifestar. Tremendo. Ô, Adriana, por falar em milagres, nós estamos assim agora. Falar em milagres já acontece. A nossa irmã que estava com metástase, sabe o que é metástase? Quem sabe o que é metástase? Que é o câncer que já tomou várias partes do corpo. Tá. Como é que ela tá? Murchou. O câncer no fígado murchou. Tem mais, peraí. A faringe curada, pulmão curado. Tinha também o câncer aqui. O pulmão curado. Metástase, já viu isso? Porque é o seguinte, ela tinha vindo lá quando a gente estava na Juruá. Oramos, pá, ela foi curada. Mas foi buscar outros caminhos, depois que foi lá, hein? Eu fiquei muito pasmo com o negócio, fiquei... Nossa, que negócio é esse? Ela foi curada e vai buscar os outros bichos lá. Vamos deixar, vamos orar. A Adriana lá insistindo. Aí o negócio começou a ficar feio, porque sabe que o diabo volta 7 vezes pior, viu? Fique sabendo disso. Não vai bobeando aí, não bobeia não. Uma hora você se desliberta, se entrega e faz, e de repente volta para bobagem.
O diabo, quando vem com mais força. Escute o que eu estou falando. Está na palavra, Jesus falou. E aí ela foi para os outros caminhos, de repente deu uma metástase. Câncer aqui, na faringe, né? Câncer na faringe, câncer no pulmão, câncer no fígado, Ossos. câncer nos ossos. E do dia que ela veio aqui... Aí ela falou, aí a Adriana começou, olha, minha querida, Você mandou recado através de Deus, quando eu fui para o Sul agora em junho, última chance de vida para ela. Uau. Agora que eu me lembrei que você falou, não estava me lembrando. Aí ela quis vir para conversar com você, realmente aceitou Jesus. E aí estava em prantos, hein? Porque aí o Espírito Santo me tomou, eu comecei a falar a Bíblia toda para assim, não, resumidamente, tá? Foi 5 horas, desculpa. E ela disse que agora ela tomou a decisão para Deus, né? Tomou, ficou em choro aí, não, agora eu vou orar por você, tá? Porque eu estou vendo, percebendo que está decidida e em prantos ela se entregou a Jesus, eu ungi, orando. Depois de uma semana fez os exames, a médica abraçou ela e chorou várias vezes porque o câncer do fígado murchou. Não tem nada. Não tem nada. Pulmão? Nada. Dê um aplauso a Jesus. Jesus, pois! Quando a gente fala aqui pelo Espírito, pensam que nós estamos inventando moda. Não você, mas aqueles que estão lá fora, não vieram. Pensam que estão inventando moda. Não, o apóstolo sempre fala essas coisas. Não. E você disse que ia achar uma igreja de Porto Alegre para cuidar dela, que ela precisa de cuidados. E ela disse, lembra? Não precisa não, porque eu vou vir para cá toda semana para o culto aqui. Aplauda mais uma vez. Como falam por aí, Deus purinho. Isso é a presença. Você, quando está com a presença, amado, nada te suplanta. Você transpõe qualquer coisa pelo poder de Deus. Nada te barra, nada pode te interferir. Porque, como eu disse, digo de novo, é Deus purinho. E lá em casa, o Will não usa despertador. Estou falando dele porque ele está ali e ele me autoriza a falar. Também se não autorizasse, eu ia falar do mesmo jeito. É o seguinte, eu estou lá orando, já de madrugada. Ô Will, e aí? Você está orando, acordou de madrugada? Ô, pai, eu não uso o relógio para despertar. A tua oração me acorda. Porque eu estou lá, Senhor, enche o Will com o teu espírito. Senhor, faz uma obra nessa vizinha, salva esse vizinha da frente. Pá. Ela sabe o que eu estou dizendo. Pai, eu acordo. Aleluia! Isso é o poder de Deus. Isso não sou eu. Comece a buscar, amém? Que você vai ver que grandes coisas Deus vai fazer na sua vida. Feche teus olhos. Esta é a mensagem. A apóstola foi dormir 4:30 da manhã hoje. Veio no culto de manhã, foi no velório comigo e está aí. Mas isso é o poder de Deus. Mas ela está cansada, está certo também. Ninguém é de aço inoxidável. Mas Deus quer mudar. Aleluia. A tua história, Deus quer mudar. Eu estou te falando pelo Espírito porque eu já te disse isso algumas vezes. Ele está dizendo mais uma vez. Deus quer mudar. Deus quer mudar a tua ótica, a maneira de você enxergar as coisas, a maneira de você falar, a maneira de você se conduzir. Deus quer mudar. Deus te ama tanto que te pôs aqui hoje para você ouvir isso. Porque eu não estou te falando da minha carne, da minha alma, da minha mente humana, eu estou te falando pelo Espírito Santo. Deus quer mudar todo o âmbito, aonde você está, daquilo que você faz, daquilo que você pensa. Deus quer mudar tudo isso. Tem um gozo muito melhor do que qualquer coisa, que é a presença,
É a unção do Espírito. Você ser guiado pela unção do Espírito e começar a ser apaixonado por isso.